Gostaria de cumprimentar o deputado estadual Adriano Diogo por esse apoio desde o início, né, dessa luta nossa pelo resgate da memória nipo-brasileira. Meus agradecimentos, meus cumprimentos. Quero agradecer também à doutora Rosa Maria Cardoso, Comissão Nacional da Verdade, por esse apoio, pela sensibilidade, por conhecer uma história tão desconhecida, né, dos brasileiros e também dos descendentes. Gostaria também de cumprimentar o deputado estadual Hélio Nishimoto, o deputado estadual Jorge Rato, a vereadora Amélia Naomi, cumprimentar o senhor Hidaka, Tokuichi Hidaka, a senhora Shizuko Kambara e alguns apoiadores, né? O senhor Ademar Morinaga, representando Imagens do Japão, que foi o apoio para a realização do documentário. E a todos presentes, meu muitíssimo obrigado nessa tarde, do dia 10 de outubro de 2013, uma data memorável para esse resgate da história da imigração japonesa, mas principalmente da sociedade maior, que é a sociedade brasileira. Tudo começou com a produção do documentário, que completou 13 anos, chamado Yami no Ichinichi, o crime que abalou a colônia japonesa no Brasil, que retrata um período muito difícil da nossa história, que foi a ditadura Vargas, e as restrições impostas aos estrangeiros, e nessa pesquisa, aos japoneses, que é objeto do estudo. As restrições, os impedimentos, os cerceamentos de direito, a brutalidade, a intolerância, foram tão cruéis, que é incrível que hoje a gente não tenha conhecimento disso, que uma história tão difícil dessa tenha desaparecido, ou ficado em fragmentos. Busquei o senhor Hidaka. Hoje ele tem 87 anos, mora em Marília, veio hoje de manhã. E o senhor Hidaka é um personagem dessa história da imigração japonesa, ficou conhecido em função de um conflito, uma discórdia no seio da comunidade japonesa chamado conflito vitorista-derrotista. Esse conflito vitorista-derrotista foi uma consequência direta dessa ditadura e que se transformou num legado depois em 1946 em diante. Senhor Hidaka, vamos passar um vídeo daqui a pouco para fazer uma ilustração disso. Ele foi do lado do grupo dos vitoristas, acabou envolvido no atentado do coronel Jinsaku Akiyama, que era um dos 7 líderes que tinham assinado um manifesto de conscientização sobre a derrota japonesa. Ele cumpriu pena, mais ou menos 15 anos, foi para a ilha de Anchieta, e além de ter sido envolvido e ter sido essa história principal do documentário, o documentário também relata, assim como ele testemunhou, os casos de tortura e morte de imigrantes japoneses no Brasil. Entender o conflito vitorista-derrotista é necessário, antes, entender a história do Brasil. A história de um Brasil intolerante com os estrangeiros e que, por uma questão de um elemento cultural que nós temos, chama-se cultura da vergonha, essa história foi esquecida, foi enterrada. Para que um outro discurso, logo pós-guerra, pudesse dar lugar, que era o discurso da integração, o discurso da assimilação, da educação dos filhos nascidos no Brasil, os filhos de japoneses nascidos aqui brasileiros. Os japoneses cresceram, evoluíram, mas esta história ficou esquecida. E tudo foi correlacionado à questão do conflito vitorista. Os livros retratam isso, os livros oficiais retratam bastante isso, mas eles escondem a intolerância, a violência do Estado. Por isso se faz necessário esse resgate, e tão importante esta audiência dentro da Comissão da Verdade, para que possamos integrar não somente as glórias, né, mas a resistência. E que essa situação, que é tida como uma vergonha pela sociedade nipo-brasileira, vamos dar lugar a isso como um ato de resistência. Não que os japoneses ficaram calados. Pelo contrário, houve resistência, houve inconformismo, né, e que isso não ficou esquecido. Por isso é importante essa comissão, para que a gente possa relatar alguns casos, obviamente existem diversos, mas para que tenhamos um bom andamento dessa audiência, nós selecionamos 3 casos de tortura e morte, que o senhor Hidaka é testemunha,
e que a senhora Shizuko também é testemunha. Aqui está presente também, gostaria de cumprimentar a dona Alice Koshiyama, que ela é filha do senhor Fusatoshi Yamauchi, que foi um dos presos, 170 presos na ilha de Anchieta, e que é uma grande surpresa ter a presença da senhora. Nós fizemos um depoimento em vídeo com o irmão dela, que ainda mora em Tupã, que nós vamos passar o vídeo daqui a pouco para começar essa questão da lista de relatos. E importante dizer que hoje é um dia importante, não só do reconhecimento dessas graves violações aos direitos humanos dos imigrantes japoneses, mas um começo de não só um pedido, mas uma exigência, que nós pedimos à comissão, que isso seja encaminhado, e teremos outras etapas aqui para frente, mas que a retratação pública do governo brasileiro. Em todos esses anos, deputado Adriano Diogo, todos esses anos, doutora Rosa Maria Cardoso, eu não escutei de um imigrante japonês um pedido de indenização, nada em dinheiro. Mas, ao eu questionar uma retratação, isso lavaria a alma desse povo, que com isso quer ser considerado integrante dessa construção do Brasil. Porque os nossos pais e avós construíram o Brasil. E juntos conquistamos a ordem democrática, assim como todos nós estamos permanentemente trabalhando. Então, quero agradecer essa oportunidade ímpar, maravilhosa, de poder resgatar uma história dos nossos antepassados e dar continuidade aos trabalhos. Muito obrigado. Vai passar o vídeo, né? Por favor, vamos exibir um rápido resumo do documentário, já com a introdução dos 3 casos que vamos analisar hoje, que é o incidente da Bandeira, de janeiro de 1946, o caso Fukue Ikeda, de 1946, e os casos de tortura e maus-tratos na ilha de Anchieta, 1946 e 1947, com o relato do senhor Akira Yamauchi. O documentário Yami no Ichinichi, o crime que abalou a colônia japonesa no Brasil, é uma pesquisa de 12 anos sobre a repressão da ditadura do presidente Getúlio Vargas aos imigrantes japoneses no país, que provocou uma discórdia violenta na sociedade nipo-brasileira. O personagem central do filme é o senhor Tokuichi Hidaka, residente na cidade de Marília, que se envolveu no atentado do coronel Jinsaku Akiyama, o que ficou conhecido como conflito vitorista derrotista. 私は大正15年2月9日に宮崎県の延岡市で生まれたんです。そして父はささやかな商業をやっとったけども、あの頃はなんか不景気でね、どうしてどうにもならんことになって、ブラジルに来るようになって、その当時は私も小学1年生であって、どこに行くか、親が行くとこだからいいとこだろうと思って、神戸で初めて大きな汽船に乗って、お祝い気分ですよね。それでブラジルに来たわけで、その時は7つで、それからあとはみんなの移民の人が通ったような家庭を通って生活してきたわけですね。
A família Hidaka chegou ao Brasil em 1932, no início do período que ficaria conhecido como a Era Vargas. Como tantos imigrantes japoneses, o patriarca Genzo Hidaka, com a esposa e filhos, tiveram seus destinos traçados nas lavouras do interior do estado de São Paulo. Tokuichi Hidaka, hoje com 85 anos, é o último sobrevivente dos anos confusos e violentos que se seguiram ao término da Segunda Guerra Mundial. Foi um dos 170 detentos japoneses a cumprir pena no presídio da ilha de Anchieta em 1946. O motivo pelo qual levou o Sr. Hidaka, réu confesso, para o cárcere foi o seu envolvimento no atentado que causou a morte do coronel reformado Jinsaku Akiyama. 50 anos depois da conquista de sua liberdade, ele retorna para a antiga colônia penal, um presídio de segurança máxima para presos políticos e criminosos de alta periculosidade.島にサントスから護送される時はね、夜中で夜で船底にいられとったから景色も何も見えんのですよ。どこに行くかもわからんかったんですよ。ただ船に乗れっつって乗せられたんだから。それでここに着いてみんな降りろって船底から出されたんだから、その景色を見たとか、まあみんな文化でも歌って元気なもんだったですよ。愛国心に燃えとった変身時代を思い出す。ああ、全くいいんだな。Vamos parar e vamos explicar. Vamos dar uma paradinha. Espera um pouquinho. Mário, explica o que está acontecendo e vamos achar uma outra solução. Bom, eu vou fazer uma... Eu acho que eu vou pedir para isso passando o vídeo, porque eu já vou falando em cima. Dá licença. Eu gostaria, por favor. Acho que numa questão de conversão ele acabou comprimindo o filme. Isso aí já, pelo menos até antes. Nós em 2008 de alta periculosidade, voltamos para a ilha de Anchieta, muito tempo depois do Sr. Hidaka. E a questão toda é que foi uma espécie de arqueologia. Porque o Sr. Hidaka tem uma memória daqueles tempos e ele vai conseguir retratar exatamente o dia a dia do presídio da ilha de Anchieta. Fica em Ubatuba. O presídio foi desativado em 1952, após uma rebelião sangrenta que aconteceu. Bom, o Sr. Hidaka, ele foi levado para a ilha de Anchieta, de Santos, à noite, né, já aproveitando, fazendo a explicação. E era noite. E ele levado com mais 79 companheiros nessa ocasião. Era um mar perigoso, com tubarões, esse tipo de espécie. E eles não sabiam para onde estavam sendo levados. Então eles estavam na casa de detenção, em determinado momento foram recolhidos. Isso a família não sabia. A família teve uma dificuldade muito grande também de procurá-los, né? E era uma viagem muito complicada para a família de poder visitar também. Hoje é um parque estadual, né, da Secretaria do Meio Ambiente, é um lugar maravilhoso de turismo. Hoje podemos até ver golfinhos nessa questão, trilhas é possível fazer, mas a ilha de Anchieta está assim, são ruínas, se perderam os telhados, ainda se mantêm as barras de ferro. E nesse lugar aqui, os japoneses se concentravam para cantar o hino nacional, fazer gincanas, eles faziam torneios de sumô. Então eles tinham uma atividade diária em que eles pudessem cultivar os valores japoneses, né? Aqui é a parte da diretoria, isso aqui é a parte de trás. Esse é um dia de visita,
A ilha recebe muitas visitas. E esse aqui é exatamente a cela onde ficou o Sr. Hidaka. Aqui ele comenta com muita nostalgia. Foi um momento muito impactante. O pessoal recolheu a grade, porque normalmente nós vamos lá, mas só podemos ver de fora. Eles abriram, ó, o Sr. Hidaka junto com os companheiros, eles usavam esse uniforme. Um dado muito interessante é que é um lugar muito úmido, então eles precisavam até colocar o uniforme num forno para poder secar. A característica de Ubatuba. E foram 172 detidos. E dentro desses 172, o Sr. Hidaka e mais 30 pessoas eram envolvidos no conflito vitorista. O restante eram pessoas que não tinham feito nada. Então esse é um ponto que eu já vou trazer para a questão. Vai entrar no depoimento do Sr. Akira Yamauchi, que muitas pessoas foram presas em função de uma seleção que a delegacia utilizava, que chamava-se fumier. Eles colocavam a bandeira japonesa no chão e pediam para o sujeito pisar, o japonês pisar. O sujeito que não pisava era preso. Então é uma atitude de muita humilhação, mas foi um método de seleção para que colocassem 130, 140 inocentes no presídio da Ilha Anchieta. Aqui é um momento ao Sr. Hidaka, cantando o hino nacional, virado sempre para a janela. Tinha todo um ritual, um determinado momento em que... eu vou... Só um minuto aqui, por favor. Bom, então, eles, depois de muito tempo, eles conquistaram essa confiança, né, conseguiram planejar uma lavoura dentro, participaram do conserto dos reatores, conseguiram fazer uma organização. O senhor Akira Yamauchi, ele é filho do senhor Fusatoshi Yamauchi, que foi um dos detidos. Esse senhor ele tem uma característica muito importante, que ele, como ele era um hábil na mecânica, ele acabou consertando os reatores, ele acabou consertando o barco, ele acabou consertando os caminhões. E uma característica muito peculiar nessa cena, ele vai contar sobre como é que os japoneses fizeram a lavoura. E vai contar o caso de tortura que o pai passou na Ilha Anchieta. Por favor. Bom dia, boa noite a todos, né? Eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês na Assembleia Legislativa e parabenizar o Jun pelo esse trabalho primoroso em consideração à colônia japonesa. É um trabalho que às vezes muitas pessoas não entendem, acham um trabalho que não é relevante, mas pelos valores eu acho muito importante esse relato. É lógico que hoje já se passaram quase 50 anos, é muito difícil a gente levantar todos esses pormenores do que houve naquela época. Mas eu acredito que um pouco da verdade é melhor do que o silêncio. Então eu vou me testemunhar aqui e procurar recordar o que meus pais diziam durante a época que ficaram presos na Ilha de Anchieta, época essa da Segunda Guerra Mundial, que culminou com a prisão tanto do meu avô, Kenjiro Yamauchi, e do meu pai. E tem uma cena, não é uma cena interessante, que ele contou assim. Ele tinha uma certa amizade com o delegado de Tupã, eu esqueci o nome dele. E quando a DOPS ficou sabendo que meu pai e meu avô estavam envolvidos, assim, não muito envolvidos, mas fazia parte da turma do Katsugume, eles mandaram o pessoal para cá. E no interrogatório, antes do interrogatório, o delegado chamou meu pai e falou: o Yamauchi, o pessoal vai perguntar, sim, principalmente sobre o imperador, né? Então você tem que falar que você não acredita no imperador, você acredita que o Japão perdeu. Aí meu pai falou: olha, isso eu não vou falar. Se ele perguntar para mim se eu dou a minha vida pelo imperador, pulando desse prédio, e vou falar que eu dou a minha vida, entendendo? Então o delegado até brincando, falou: amor, isso não tem jeito, você vai para a ilha mesmo, e acabou. Então, são certas coisas que ele contava. Devia ter sido triste naquela época, porque largar a família, ir para um lugar tão longe, ficar quase 2 ou 3 anos que ele ficou lá preso. Mas ele foi com muito orgulho, né? Não só ele, mas
tinha confinado ali mais de 140 japoneses, né? Naquele trabalho que você fez, sabe? E lá dentro houve, assim, realmente tipo de uma perseguição e de tortura. Isso ele contou para mim, não gostava de contar muito, mas uma vez ele contou para mim. Toda atitude que algum prisioneiro japonês fizesse e o comandante não gostasse, ele disse que tinha um sargento que não gostava dos japoneses e judiava muito. Se ele cometesse algum ato de indisciplina, eles faziam aquele corredor, né, da morte, né? Mandava a turma tirar a roupa, passar e eles batiam mesmo. Batia que chegava... Meu pai disse que falou, olha, eu nunca chorei de tanta dor que era, mas eu olhava pro sargento e jurava para ele, um dia eu te pego, um dia eu te pego. E de tanto que batia, né, cortava as costas, tudo. E esse sargento, ele disse que ficou assim meio invocado com ele em termos de disciplina. Meu pai era um tipo de um líder, né? Ele judiava mesmo. Aí teve uma ocasião, João, que o meu pai não aguentou de tamanha tortura. E ele revidou, pegou o sargento, derrubou ele, tirou o revólver e ele falou, olha, eu ia matar o sargento. Mas aí a turma dele gritaram em coro para não fazer isso. Não faz isso, Yamauchi. Se você fizer isso, vai todo mundo para a morte aqui. Aí ele na hora pensou e parou. E todo esse caso aí parou na corregedoria da DOB em São Paulo, foi pessoal lá, ver realmente o que aconteceu. E depois desse dia, os comandantes lá começaram a tratar o meu pai com mais respeito, né? Não sei se era por questão de medo, de ser investigado, coisa. Então, ele começou a ter mais regalia. Já trabalhava fora da prisão, ali junto com os comandantes, tal. Então, nessa fase, o meu pai teve uma ascensão ali dentro, em termos de prisioneiro. Ele era um mecânico de primeira mão, né? Sabia mexer com motores. Na ilha não tinha luz, não tinha barco pesqueiro, não tinha nada. Tudo quebrado e jogado. E meu pai se ofereceu. Falou pro comandante, olha, se você me der liberdade, se você comprar a peça, eu consigo fazer esse gerador funcionar, faço os barcos, né, funcionar para pescar tudo. E o comandante deu liberdade para ele. E um dia de muita festa conseguiram arrumar o gerador, aí veio a energia, a luz, tudo, os barcos também. Então nessa fase ele foi muito bem tratado, ele falou. O pessoal convidava ele, o comandante, né, sempre ajudava em termos de comida, essas coisas. Aí um dia meu pai chegou para ele e falou assim, comandante, posso pedir um negócio? Pode. Numa ilha desse tamanho, japonês gosta de verdura. E não tem verdura, e verdura vem de São Paulo, quando chega aqui está tudo murcho. Então podemos fazer uma horta aqui? Aí o comandante falou, moço, fazer horta aqui? Os caras aqui tentaram já fazer 1000 hortas, não dá verdura aqui não. Falou, dá sim. Você permite fazer? Falou, permito. Bom, aí vieram um lugar para fazer lá e tal, aí o comandante falou, a coisa mais importante, e a semente das verduras? Meu pai falou, não, isso aí eu tenho aqui. Você tem? Mas como? Ó, até é o seguinte, comandante, cada carta que vinha da família, todos nós pedíamos que pusesse semente dentro da carta, de abóbora, de tudo quanto é tipo de legume. Então ele ficou assim, abismado, né, pela vontade e também pela inteligência do japonês, né, de conseguir tudo isso. Aí ele liberou, chegou num ponto, João, que dava tanta verdura, que as verduras eram mandadas para São Paulo. Então tudo isso aí ajudou o pessoal que estava preso ali.
em termos de respeito. Agora, para fazer tudo isso, não é que eu sou filho de japonês, mas você tem que ter uma certa tradição de cultura para conseguir isso, porque a maioria dos presos não parte para esse lado. Eles partem para o lado da destruição, para o lado de aprender coisa ruim, tá? E eles não, eles dentro da prisão, mesmo sendo torturados, eles estavam levando para o lado bom. Aí, mesmo o torturador, ele chega num ponto e fala, peraí, por que eu vou torturar um povo desse inteligente, dedicado, né? Então eu acho que naquela época eles tiveram muita regalia em termos da cultura dele, apesar de não ser muito estudados, mas eles aplicavam o que eles aprenderam lá no Japão, com os pais deles, tudo, e passaram para nós, né? Então essa fase na prisão, até um dia passou uma reportagem, isso faz tempo, a Globo passou uma reportagem mostrando a Ilha de Anchieta, e eu corri e chamei meu pai. Pai, olha lá o lugar que eu fui. Ele olhou assim e começou a lacrimejar, porque ele lembrou de uma parede que ele, no tempo que estava preso, né? Igual você filmou do Hidagassan lá junto, né? Então, e ele não gostava muito de falar dessa época da prisão. E eu que forçava alguma vez assim para ele, eu falei, pai, o senhor tem que deixar mais história para mim, porque eu me sinto orgulhoso do senhor. E eu quero que você mostre lá para o pessoal da verdade lá do coisa, que realmente existiu essa parte, que a pessoa não sabe. É que hoje é difícil você encontrar mais pessoas que possam relatar vivo, né, na idade, para o que realmente aconteceu lá dentro. Mas o que eu pude relatar é o que meu pai disse, né? Foi torturado, sim. Falar que não foi, não. Foi torturado, sim. E foi torturado bastante. Então, eu quero aqui agradecer seu convite para me fazer esse depoimento, que é um depoimento sincero, que foi passado por meu pai. E agradecer todo o pessoal aí da Assembleia, da Comissão da Verdade, que nós estamos aqui não é para resgatar ou levantar suspeitas disso ou daquilo, mas é a verdade. Entre a verdade e o silêncio é melhor a verdade. Então o trabalho que o Jun está fazendo e está mostrando para vocês todos aí é um trabalho magnífico, um trabalho de verdade, é um trabalho que ele trabalha com muita emoção e sentimento. Então eu queria que todos vocês continuassem colaborando com o Jun, certo? Da minha parte, o que puder fazer, estarei aqui à disposição de você. Desejar a todos aí muito obrigado, né? Sucesso na vida, muita saúde e que Deus ilumine todo mundo e que na vida e nesse mundo não aconteça mais esse tipo de repressão, porque todos nós merecemos a mesma consideração, o mesmo direito, né? Hoje, infelizmente, o mundo está muito conturbado e tudo isso é feito para evitar esse tipo de erro, né? Então, eu acho o trabalho seu muito glorioso, você está de parabéns. E ao pessoal tudo aí da Assembleia, meu nosso muito obrigado, em nome da colônia.